soltar e aprender inglês. Mesmo que você não esteja interessado em aprender inglês, isso vai lhe ajudar muito, mesmo que você não esteja tão interessado em soltar, isso vai lhe ajudar a aprender inglês. Então é o seguinte, né? O nome dessa aula é Bad English. E Bad English é inglês ruim, inglês errado. E você já percebeu uma coisa? Pelo menos eu percebi, 30 anos em sala de aula, aqueles alunos que começam a falar inglês errado são os alunos que aprendem a falar inglês correto. Porque se você observar uma criança aprendendo, ela começa a falar errado, né? Minha filha diz assim, eu vi, eu comi, eu andei, eu falei, eu brinquei, né? Todo o passado dela é no i, porque ela aprendeu que ver é vi e comer, comi, então fazer é fazer, né? Brincar é brinquei. Eu brinquei ontem e assim ela vai. E não se preocupe, relaxe, fique tranquilo. O português dela vai ser perfeito. Ela vai aprendendo, a gente vai corrigindo e ela vai aprendendo e daqui a pouco, sabe, a coisa se torna natural. Ao ponto de, por exemplo, quando uma pessoa, um brasileiro, vai aprender inglês, ele aprende o verbo to be, né? E o verbo to be é aquilo que você tenta aprender na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, né? No primeiro, no segundo e terceiro ano do ensino médio. E depois, para o resto da sua vida, você tenta aprender o verbo to be. E o verbo to be é I am, no presente, né? Am, is e are. E é loucura, né? Como é que o verbo to be, no presente, tem 3 formas, nenhuma delas tem be, nenhuma delas tem nada a ver com aquilo. Mas você já percebeu como é o português? Por exemplo, o verbo fazer, né? Fazer. Em português diz eu faço, né? Eu fiz, né? Não tem muito a ver, né? O verbo ir, né? Eu fui, né? Eu vou. Não faz muito sentido, né? Mas como é uma coisa que já está natural para a gente, já faz parte da gente, você já usa isso, você aprendeu isso desde pequenininho, então você não estranha, porque faz parte. E é aí onde entra o bad English e entra o bad soltar. Né? Porque você começa falando errado, você começa fazendo. A única forma de você aprender a falar é você falando. Você tem que abrir sua boca e começar a se comunicar. É por isso que a maioria das pessoas nunca aprendem inglês. É por isso que a maioria das pessoas nunca despertam a consciência. É por isso que a maioria das pessoas nunca começam a meditar, nunca praticam a meditação, nunca praticam a presença. É a diferença de quem abre a boca e não tem medo de falar errado, de fazer errado, de errar, mas vai de qualquer jeito. Você vai soltando, você vai apagando, você vai limpando. E à medida que você vai fazendo essas coisas, você começa a entender como se faz, você começa a aprender como se faz, porque são coisas práticas, são coisas que eu posso no máximo apontar o caminho, eu posso no máximo, né, dizer, olha, é por aqui, faça desse jeito. E você vai fazendo experiências e você vai praticando e você vai começando a perceber como funciona e como não funciona, e você vai caminhando, e quando você pensar que não, você está co-criando uma vida completamente diferente para você. Você está
conversando com alguém. Eu não tive essa experiência, sabe, de aprender inglês, porque eu fui muito novinho para os Estados Unidos e quando a gente chegou lá, me jogaram dentro de uma escola. Meu pai foi na escola, né, antes do primeiro dia de aula e conversou com a diretora e disse: meu filho não fala uma palavra em inglês. O que é que eu faço para ajudar ele, para preparar ele para o primeiro dia? E a diretora da escola olhou para o meu pai e disse assim: quanto menos você fizer, melhor. Né? Quanto menos você preparar ele, melhor. Se ele vier assim, completamente virgem em inglês, né, é o melhor. E meu pai e minha mãe me jogaram lá na frente da escola no primeiro dia e disseram: tchau, né? Se vira, negão. E eu entrei e eu não entendia nada. Eu me lembro uma experiência, sabe? Logo nos primeiros dias teve uma fotografia. Sabe aquelas fotos que tira dos alunos? E cada aluno, a gente ficou numa fila e cada aluno entrava e tirava uma foto. E eu fiquei observando, né? E aí o fotógrafo falava alguma coisa que, né, quando você não entende uma língua, aquilo soa como a professora de Charlie Brown. Você não distingue uma palavra da outra, né? E ele falava alguma coisa lá para o aluno e o aluno fazia cheese. Aí ele falava outra coisa para outro aluno, o aluno dizia cheese. Aí chegou a minha vez de entrar, eu entrei na sala de aula, eu fiquei lá no local onde era para bater a foto e ele falou comigo, né? Ele disse e eu fiz cheese e ele fez não. Aí eu só entendi o não, eu já entendi o no, né? Alguma coisa eu já tinha aprendido, no, né? Aí ele chegou lá e ele percebeu que eu não estava entendendo. Aí ele me pegou meus braços, me ajeitou minha coluna, me ajeitou minha cabeça e eu fiquei lá do jeito que ele me colocou e ele bateu a bexiga da foto. Em 3 meses eu estava jogando bola, brincando, conversando, batendo papo, rindo, contando histórias, rindo e contando piadas para os meus amigos. E eu não me lembro como foi. E todo aprendizado é um processo inconsciente. Todo aprendizado é um processo inconsciente. E quando você começa a querer entender demais os meandros da coisa, você começa a querer entender demais, né? Porque o verbo to be... Sabe, uma coisa que aconteceu quando eu voltei para o Brasil foi assim. Meu inglês, ele era, né? E uma das coisas que... Ele fica enferrujado por falta de uso. Aí quando eu começo a falar inglês, depois de uns 10, 15 minutos, ele começa a fluir de novo. Mas quando ele começa a fluir, né? Na época eu estava ensinando inglês e usando inglês todo dia, uma das coisas engraçadas era porque há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, um americano chegou para mim e disse: você é de onde? Eu disse: de Natal? Ele disse: não, dos Estados Unidos. De onde você é? Porque muitas vezes o americano, você pergunta de onde você é, ele diz a cidade ou o estado onde ele mora, né? E ele disse: de onde você é nos Estados Unidos? Eu disse: eu não sou dos Estados Unidos, eu sou brasileiro. E ele olhou para mim assustado e disse: uau, amazing. Porque ele disse: o seu inglês é native-like, né? Idêntico ao de um americano. E quando eu voltei para o Brasil, primeiro dia de aula de inglês que eu tive na escola aqui, o professor disse: Paulo César conhece o verbo to be demais. Isso aqui para ele é bobagem. E eu disse: verbo to be? Ele disse: o verbo to be. Eu disse: verbo to be? Que verbo to be? Porque assim como nós no Brasil aprendemos português assim na prática, que se você perguntar para a maioria dos brasileiros o que é um verbo anômalo, ele não sabe dizer o que é um advérbio, ele não sabe dizer. Se você pedir para ele dizer o que é uma locução adverbial, ele não sabe dizer. Nós, inglês lá é igual português aqui, né? Só porque você fala
português ou brasileiro, não significa que você tem algum conhecimento ou profundidade em gramática. E eu não sabia o que é o verbo to be. E o que mais me impressionou é porque aqui a gente estuda o verbo to be. É como se lhe entregasse um jogo de tabuleiro e dissesse assim, aprenda as regras, depois você joga. Não, não, não. Se você estiver jogando com os amigos e chega alguém que não conhece aquele jogo, o que é que você faz? Você diz, senta aí, né? E vai jogando, não é? E você vai aprendendo, não é assim? E logo, logo aquela pessoa está jogando e está entendendo todas as regras, porque ela assimila a mecânica do jogo e você assimila a mecânica da língua. E eu passei 12 anos ensinando inglês, extremamente frustrado, porque era assim que eu tinha que ensinar nas escolas, nos cursos que eu ensinava. Eu era obrigado a ensinar isso. Até que um dia eu esbarrei, eu tropecei no segredo de você aprender inglês, que é você falar inglês. E a partir daquele dia eu chegava para os meus alunos e eu digo, para de estudar. Pare de estudar. O seu problema é porque você está estudando demais. Aliás, pare de vez de estudar. Pare de estudar a gramática, né? Você vê, sabe, a quantidade de professores de inglês que eu já dei aula de inglês é uma quantidade absurda. Professores de inglês, o cara está há 20 anos em sala de aula e o cara não fala inglês. Mas não é que ele não fale bem inglês, é porque muitos não falam inglês. Né? Você olha assim, você diz que bexiga é essa? Eu sempre tive o maior respeito e tenho. Mas ao mesmo tempo, eu olho para a pessoa e dá uma mistura de sentimentos dentro de mim, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, se eu acordasse de manhã, me olhasse no espelho e dissesse assim, eu não sei ensinar inglês, eu sou professor de inglês, eu não sei falar inglês. E alguns desses professores, não muitos, porque eu dizia, não, o cara estudou gramática pra caramba, mas muitos não sabiam o básico da gramática. Porque estão estudando uma coisa, é praticamente impossível você estudar uma língua e aprender uma língua através das regras da língua, porque são regras práticas, é mecânica pura. O que foi que nasceu primeiro, a língua ou a gramática? Sem dúvida nenhuma, foi a língua. Foi a língua. Isso aí não é nenhuma questão, né? As pessoas começaram a se comunicar, elas começaram a fazer sons. E esses sons eram sons de agrado e sons de desagrado. Eram sons que significavam comida, significavam fome. E aí elas começaram a se expressar em pensamentos cada vez mais complexos. E aí eles começaram a arrumar meios, mas ninguém sentou como no Esperanto e disseram assim, vamos criar uma língua e todo mundo vai ter que aprender a nossa língua. Não, 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 não. Né? A primeira gramática foi uma gramática descritiva. E eu até hoje, né? Eu acredito em gramática descritiva. A diferença é que a gramática prescritiva é aquela em que você prescreve. Você diz, esse é o correto, é assim que se fala, né? E a maioria dos professores, eles seguem essa regra da gramática prescritiva, onde você prescreve o uso da língua. Mas a primeira gramática foi descritiva e a gramática, por mais que não queiram, até hoje ela é descritiva, né? Coisas que antigamente não se podia fazer, como por exemplo, você iniciar uma pergunta em inglês sem um question word ou sem um verbo auxiliar ou um verbo anômalo, né? Você seria impossível. Por exemplo, eu dizer assim, I love you, né? Se eu fosse transformar isso num interrogativo, eu perguntaria, do I love you? Eu tenho que usar um verbo auxiliar no início, auxiliar do presente, né? Do I love you? Agora, como os latinos invadiram os Estados Unidos, a língua ela muda, ela cresce, ela evolui. E aí, I love you
Os latinos não usavam o do, usavam I love you, simplesmente mudavam a entonação e isso era errado. Hoje é certo. Já existe um termo gramatical para isso, se chama echo question. É quando você faz a afirmativa e você transforma na interrogativa simplesmente mudando a entonação, sem fazer nenhuma outra modificação na frase. Agora, soltar também é assim, né? Soltar é um processo natural. E todas essas regras que a gente inventou para soltar é simplesmente para facilitar. É um processo de decisão, você decide soltar. E você solta. Para facilitar, nós temos todas as técnicas de soltar, né? Eu posso soltar isso, eu soltaria quando? Eu não reprimo, não resisto, eu me mantenho não identificado. E eu sento com os leões. Isso é o boas-vindas, eu mergulho no sentimento, no pensamento, na emoção, na imagem. Esse é o mergulho. Eu busco dentro de mim a origem desse sentimento, dessa sensação, desse som, dessa imagem. Isso é o quinto caminho, soltar integral. Né? São coisas, são processos para facilitar um processo natural. Se você jogar duas pessoas de línguas diferentes numa ilha deserta, volte alguns meses depois e elas estão se comunicando. Talvez na língua de um, talvez na língua do outro, talvez se comunicando com certeza, né? Porque comunicação é algo que acontece, soltar é algo que acontece e são coisas práticas. A única forma de você aprender um idioma, aprender a falar inglês é falando. A única forma de você aprender a soltar é soltando. Eu ensino para você, eu facilito para você, eu mostro diferentes formas que você pode fazer isso. Assim como quando você vai aprender um idioma, né, você tem alguém que lhe apresenta o vocabulário, lhe apresenta a forma de se usar aquele idioma. Mas o importante e o natural e o inevitável, se você se permitir, é fazer, usar, colocar em prática. É a única forma. Fora isso, você vira um teórico. E um teórico que não conhece a prática, né? Ele está repetindo o que leu. Ele nunca vai chegar ao novo, ele nunca vai dizer, peraí, será que, né? Tá entendendo? Então, se você quer aprender inglês, a melhor forma é soltar. E se você quer aprender a soltar, a única forma é soltar. Perguntas, comentários aqui embaixo. Por favor, coloque, eu estou aguardando. Se inscreva no canal se você já não tiver inscrito. Dê um like ou um dislike. Concorde. Paulo César, cara, ou então de cara, não, nada a ver, né? Coloque aqui embaixo seu comentário, dê o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Um grande beijo para você.